Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu botar aqui nos comentários o assunto de hoje, enquanto vocês entram. Eu vou só escrever aqui sobre o que é essa live. Eu vou sempre deixar um comentário para que vocês saibam o assunto. Eu acho que isso vai ser bem legal para que as pessoas entrem e aí para que elas saibam sobre o que é, né? Então, eu acho que eu avisei para todo mundo, coloquei uma foto aqui mais cedo, dizendo que eu estou doente, fiquei com febre ontem, tô tomando remédio, antibiótico, porque a garganta tá doendo, etc. Então a live de hoje não foi de manhã, a live de amanhã não vai ser de manhã, vocês podem esperar que eu entre aqui por volta das 4 horas, 5 horas de tarde, tá? Hoje e amanhã, porque eu tô precisando me cuidar, eu não posso parar de fazer todos os trabalhos que eu tava fazendo. E aí, já que eu não quero que essa dor, né, que esse mal-estar afete o meu trabalho, eu preciso botar a live no momento do dia em que eu esteja um pouco mais, né, com um pouco mais de energia, com um pouco mais de gás para dar para vocês. E daí que hoje eu quero falar e eu quero trazer para vocês uma reflexão e uma ideia que eu estava discutindo com uma amiga minha essa semana e é por isso que esse assunto tem estado na minha cabeça. Eu digo para ela, né, para essa minha amiga, que toda vez que a gente tá numa situação difícil e que a gente... obrigada, Thaís, muito obrigada por vocês que estão online aqui nessa época de Copa, né, enfim, nessa época de vários eventos importantes acontecendo. A live vai ficar gravada por 24 horas, vai pro YouTube depois, então, de qualquer forma, as reflexões vão ficar guardadas aqui depois para vocês. E aí eu dizia que com essa minha amiga, a gente tem o costume de toda vez que a gente tá passando assim por um momento difícil, a gente precisa da ajuda uma da outra, a gente diz que a gente vai dar um coach uma pra outra, né? Que é nisso de dar os conselhos e os pitacos entre os amigos. E eu dei um coach, assim, um conselho, a gente conversou sobre um assunto essa semana que eu super quero trazer para vocês, que eu super quero deixar registrado aqui. São duas coisas, um desdobramento de uma coisa e outra que eu sei que poderiam render uma discussão muito maior, mas eu quero deixar aqui mais ou menos resumida, só para passar a ideia principal. Uma frase maravilhosa que eu estava vendo hoje e que me lembrou de toda essa discussão é a frase que eu quero que fique bem na cabeça de vocês, que eu quero deixar registrada aqui para o início, que é: ter paciência significa dar o tempo necessário para que as coisas aconteçam com plenitude. Eu achei essa frase maravilhosa. Ter paciência é saber dar o tempo necessário para que as coisas aconteçam com plenitude. Essa palavra é tão bonita, plenitude, né? Ou seja, para que uma coisa aconteça com o máximo das suas capacidades, para que você se dedique e se jogue, totalmente para as coisas que você está fazendo. Essa é a ideia de plenitude, uma coisa que é o máximo que ela pode ser e que recebe de você a sua atenção. Não necessariamente a sua atenção total, mas o melhor da sua atenção. Você não está negando e renegando nada para aquilo que você escolheu. Por que eu quero falar de paciência? Porque com essa minha amiga eu estava falando justamente para ela ter confiança nas decisões que ela tomou. Quando eu falo com ela, né, nisso que a gente conversa, eu tenho total noção de que ela sabe quais são as prioridades dela. Você conversa com ela, eu digo, nossa, o que é importante para você agora? O que é que você está tentando fazer? Ela é uma pessoa que sabe o que é importante, que está tentando fazer o que ela mesma avaliou. Muito obrigada, Flor. Qual é o seu nome? Todo mundo que está entrando aqui e que é a primeira vez que entra, por favor, me falem os nomes que eu gosto de falar com cada um, em especial. E aí, ela é uma pessoa que com certeza sabe o que é mais importante para ela. Não é uma pessoa que está assim, perdida no mundo, sem saber o que fazer. Mas ela passou por um período de doença, ela ficou tipo muito mal, teve uma coisa assim difícil para enfrentar por causa do estresse. E aí nesse período de recuperação ela estava me perguntando: Cássia, beleza, muito obrigada pelo carinho. Nesse período de recuperação ela estava me perguntando: mas Ana, tipo, tinha essa coisa aqui que eu precisava fazer. E nesse período de recuperação... ridículo, você eu conheço. Nesse período de recuperação,
ela estava considerando quais são as coisas que ela ainda ia fazer que estavam no ramo da prioridade dela antes. E daí, é por isso que nesse comentário que eu fixei aqui sobre o assunto, eu coloquei esses 2 pontos, que são 2 pontos que andam de mãos dadas, que é confiar nas suas decisões. Ah, muito obrigada! Confiar nas suas decisões e não ter medo de fazer uma coisa de cada vez. Ela é do meio acadêmico, ela é doutoranda. E aí, independente do seu meio de trabalho, independente do que esteja acontecendo com você na sua vida agora, existe muita pressão e existe muita coisa externa, assim, né? Toda essa ansiedade, toda essa... Eu nem sei dizer exatamente o que é, mas existe uma pressão para que a gente faça cada vez mais coisa. Existe um discurso de sucesso, de chegar, fazer e acontecer, e você tem que se provar o melhor, você tem que ter casa, dinheiro, você tem que ter muitas coisas para você ser valorizado. Eu quero passar para vocês a ideia de não tenham medo de fazer uma coisa de cada vez. Eu não, de novo, essa live, né, esses 30 dias de lives não são lives gigantescas, então eu não quero começar a perder o fio da meada e começar a falar de assuntos vizinhos. Então eu não vou entrar muito profundamente nos motivos, nos porquês e da onde pode ser que venha essa ideia. Mas alguma coisa, algum senso de inquietude não positivo, algum senso de falta, alguma lacuna interna que a gente está tentando preencher do útero da mãe. Útero da mãe é uma expressão que eu usava com um amigo meu. Na verdade, acho que nem era essa expressão, mas era quando a gente se referia a essas coisas que acontecem na infância e nessas coisas que a psicologia diz que a gente fica tentando a vida inteira compensar. Alguma coisa existe quando a gente não está em paz com as nossas decisões o suficiente para aceitar que a vida... Oi, Inês, muito obrigada por entrar. Quando a gente não está em paz em aceitar que a vida pode ser um passo de cada vez. Eu sei que no meio de trabalho dessa minha amiga, por ser doutoranda, tem muita pressão de publicar artigos, de participar de eventos, de fazer trabalhos, de continuar a sua pesquisa, de publicar em revistas importantes, etc, etc. E conversando com ela, a gente percebeu que, tipo, cara, o seu estoque de saúde é um estoque limitado. Primeiro, o dela é, o meu é, o de todo mundo é. E depois que você tá, assim, se recuperando, depois de um período de convalescência, você não pode esperar que você tenha um tanque de energia super cheio. Todas essas coisas que vocês acham que vocês deveriam fazer, todas essas pressões, são coisas que vocês realmente querem ou é alguma coisa que alguém colocou em cima de vocês, é alguma expectativa de família, alguma expectativa de amigo, alguma expectativa de sociedade ou, com muita frequência, eu sei que esse é o meu caso, uma pressão que você coloca em cima de você mesmo para fazer um número X de coisas, para conquistar o número X de coisas. E se você fizer uma coisa a menos, se você de repente não conseguir cumprir uma das coisas que estava no seu cronograma, você é um fracassado, você é um merda, você é um bosta, você não presta para coisa nenhuma. De novo, não quero passar muito tempo entrando nesses méritos, porque é um assunto grande, mas eu acho que tem algo de muito valioso e de muito nobre nas pessoas que conseguem viver num ritmo um pouco mais calmo, que conseguem aceitar quando elas fazem uma coisa de cada vez, tendo tempo e paciência. Oi, Priscila, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Tendo tempo e paciência para fazer os projetos que elas se propõem com plenitude, para se dedicar a uma coisa, o que não significa nenhum tipo de tirania, né? Nenhum tipo de, nossa, você não pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, você não pode ter múltiplos projetos, você pode. E se você for organizado, você provavelmente vai dar conta. Mas assim, pra quê? Pra quê? Sinceramente, pra que você tá fazendo tanta coisa? Não sei se é o caso de todos aqui, mas essa disponibilidade interna é muito uma questão de disponibilidade, uma questão de saber estar bem consigo mesmo, de não estar tentando usar o trabalho como muleta para evitar questões pessoais das quais você está tentando fugir, uma questão de saber que, e aí esse é outro desdobramento, as prioridades da sua vida que você decidiu ser importantes são as importantes. Nisso que a gente fica tentando se encher de muita coisa, em muita quantidade, sabe? Tipo, nossa,
eu tenho 10 projetos para acabar, eu tenho múltiplas prioridades, eu não posso abandonar nenhuma das coisas que eu tô fazendo. Parte de mim, quando escuta isso, quando pensa nisso e escuta pessoas dizendo isso, me faz querer dizer, mas você tem certeza do que é importante para você agora? Porque quando a gente faz muito, às vezes a gente não tá fazendo nada. Quando a gente se ocupa demais e quando tem esse movimento de se colocar muito trabalho para fazer, eu me questiono, será que a pessoa parou para decidir o que realmente importa para ela? Será que ela tá tentando fugir de alguma coisa? A gente quase sempre tá tentando fugir de alguma coisa. A única questão é do que você está tentando fugir. E para mim, se alguém decide, eu tenho plena certeza da minha motivação para fazer A, da minha motivação para fazer B. Eu sei, Ana, que isso é muito importante para mim agora. Então, para que se distrair ou ceder a essas pressões externas? Para que se colocar num estágio quase de exaustão tentando alcançar várias coisas? Se você sabe o que é importante para você, se permita fazer uma coisa de cada vez, se permita fazer as poucas coisas que são importantes para você com calma, com disponibilidade. Você não faz favor nenhum para os seus projetos e para as suas prioridades, para as coisas que você quer fazer, se ocupando num nível que para você é praticamente um nível de exaustão, é praticamente um nível de eu não vou dar conta de fazer todas essas coisas. Repito e reforço, nada disso significa que não existam técnicas e formas de se organizar para que você dê conta de muitas coisas. Você pode dar conta de muitas coisas, mas todo mundo tem o seu limite. Tem aquele limite entre eu sei que eu estou me organizando para fazer tudo o que eu quero e o limite de, quando chega para o outro lado do território, eu estou me ocupando para me distrair. Eu estou me ocupando demais porque eu tenho essa voz na minha cabeça da minha mãe, do meu pai, marido, mulher, vizinho, filho, amigo ou a minha própria voz que me diz que eu deveria estar fazendo mais do que eu estou fazendo. Eu estou me ocupando muito porque eu não quero sentar o rabo e decidir o que realmente é importante para mim. Eu estou me ocupando muito porque eu estou fugindo de algo e eu não quero pensar sobre isso. Sabe? Se ocupar muito chega nesse ponto. E aí, com a minha amiga, o que eu percebi, ela estava com um pouco de dúvida. Já respondo a sua pergunta, querida. Eu vou responder assim que eu finalizar o raciocínio. Ela estava com essa insegurança, com essa inquietação de tal coisa era tão importante, ela era tão valorizada pelo meio do trabalho dela para ela fazer, que ela estava na dúvida se ela abria mão ou não daquilo. Mas dentro do contexto de saúde, já que ela tinha passado por uma doença, por uma questão difícil e ela estava se recuperando, ela sabia que ela não ia dar conta de fazer aquilo na sua plenitude, ela não ia conseguir estar lá de corpo e alma. E assim, se você não vai conseguir estar de corpo e alma, pra que você vai fazer, cara? É isso. A Ana Carolina encontrou um resumo pro que ela tá tentando dizer há 20 minutos. Se você tem um projeto, se você tem uma prioridade e você não consegue estar lá de corpo e alma, pra que você tá tentando fazer isso? Pra provar o que é quem? Né? Existem muitas coisas que a gente, quando vai analisar no fundo, você vê que é uma questão de tentar provar, porque tá todo mundo cagando pro que você faz ou não. Assim, lá no fundo, por mais que existam pressões externas, um dia você morre, você vai embora, cagaram. Todo mundo. Geral cagou pra você. Se você vai fazer uma coisa por livre e espontânea vontade, tem que ser para que você esteja de corpo e alma ali. E aí vem uma questão interessante. O quanto de organização você precisa, o quanto de produtividade você precisa para estar de corpo e alma num número cada vez maior de projetos. Super apoio, super acho ótimo, é por isso que o nome do meu perfil é Organizado. Eu vejo isso no caso da Thaís Godinho, do Vida Organizada. Ela dá conta de muitas pontas, ela tem família, ela tem filho. Cara, ela tem filho, só aí já mostra o quanto que ela dá conta. Ela faz mestrado, ela é instrutora do GTD no Brasil, ela tem clientes de coach e ela dá conta de tudo isso certamente de corpo e alma. Certamente. Mas eu acredito que ela, assim como todo mundo que tem esse nível de consciência de se eu não puder estar aqui presente, eu não vou estar me ocupando à toa, eu acho que ela tem noção de quando, eu vejo isso assim pelos posts, todo mundo que acompanha ela, eu acho que percebe isso. Quando ela tá começando a não conseguir estar de corpo e alma em um lugar, quando ela tá precisando, ou quando ela acaba sacrificando coisas muito importantes
para que ela consiga fazer mais coisas, chega nesse momento de decisão. O que é que importa para mim? Como é que eu posso me dedicar de corpo e alma para o que importa para mim? Alguma coisa vai ficar para trás para que você se dedique ao que importa para você. E eu estou aqui, a organização está aqui para te ajudar a não precisar sacrificar mais tantas coisas para que você consiga fazer mais. Eu acredito piamente nisso, é possível você conseguir dar conta de cada vez mais. Mas no seu ritmo, no seu nível de bancar, de realmente conseguir dar conta de cada vez mais coisas. Mas todo mundo tem o seu limite e é muito mais importante estar de corpo e alma nos lugares do que ter currículo para dizer que fez 1000 coisas. É isso. É muito interessante. Qual é o seu nome, equilíbrio financeiro? Essa falta de certeza é um assunto bem complexo. Acho que tem muitas coisas para serem desempacotadas atrás disso. Para quem não viu, né, essa live vai para o YouTube, então uma outra coisa que eu quero fazer é falar as perguntas que vocês me fazem em voz alta, porque nisso que o vídeo tá no YouTube depois, não faz o menor sentido para as pessoas que estão vendo se eu não ler a pergunta, porque o Instagram não grava vocês. Então, uma pessoa me perguntou se eu acredito que essa falta de certeza de hoje em dia, porque a gente não é ensinado na adolescência e na infância a escolher bem. Falta muita coisa na nossa infância e na nossa adolescência, assim, ponto, vamos partir daí. E se a gente começar a pensar em tudo que a gente deveria ter sido ensinado a fazer e não fomos, é um assunto complexo. Bom, então é isso, gente. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Estejam de corpo e alma nas coisas que vocês estão fazendo. Se aprimorem, estudem, consigam dar conta de cada vez mais coisas, mas não tenham medo de confiar no que vocês escolheram. E eu sou uma pessoa que vivo muito essa dúvida, essa questão de o que é que eu escolho, eu tenho certeza do que eu vou escolher. Eu sei que é difícil, mas passem um tempo para sentir e pensar. Sentir e pensar são essenciais nas prioridades que vocês escolheram como sendo as mais importantes. Se você decidiu que tal coisa é mais importante, se libera porque você decidiu que é mais importante. Assim, é isso. É difícil dizer, é fácil falar. Mas é um pedacinho de teoria e de motivação que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada para quem entrou, comentou, ficou até agora. Adianto, né, para quem tá entrando, para quem tá vendo depois, que amanhã a live também vai ser, tipo, no fim da tarde, depois de umas 3, 4 horas. Porque a Ana Carolina precisa cuidar da sua garganta. Todas elas vão pro YouTube, essa vai pro YouTube ainda hoje. Sugestões de temas são sempre bem-vindos. Quem tá me vendo, mesmo nesse mês de Copa, já tem todo o meu amor. Tenha uma boa tarde, até amanhã.